Olá, hoje a gente vai mergulhar na história dramática do Paraná Clube. Sabe, um gigante do futebol brasileiro que foi literalmente forjado para dominar desde o comecinho. A grande pergunta é essa, né? Como é que o chamado Clube do Futuro do Brasil acabou se tornando uma massa falida? É o que a gente vai desvendar agora. Como um clube que nasceu para ser uma potência, super celebrado na época, enfrentou um colapso que foi quase total e hoje, olha só, luta pela própria sobrevivência. Bom, para entender tudo, a gente precisa voltar lá para 19 de dezembro de 1989. E o começo dessa história já é diferente, viu? Não foi uma fundação simples do zero. Foi, na verdade, uma fusão. Uma fusão super ambiciosa e estratégica, pensada para criar uma nova potência no futebol paranaense. Olha que interessante isso aqui. O Paraná Clube, na verdade, é herdeiro de uma linhagem de 7 clubes históricos. É isso mesmo. Ele une décadas e décadas de tradição, de patrimônio, de história, tudo numa única entidade que já nasceu poderosa por causa disso. E essa fusão, gente, foi um verdadeiro golpe de mestre. Pensa bem, de um lado o Colorado, que trazia a paixão da torcida, uma base mais popular, e o estádio histórico, a Vila Capanema. Do outro, o Pinheiros, com uma gestão mais pragmática, saúde financeira estável e um centro de treinamento moderno. Foi literalmente a união perfeita da paixão com a razão. Claro, para tudo isso dar certo, era preciso criar uma nova identidade que unisse todo mundo. E foi o que fizeram. O nome? Paraná Clube, para abraçar o estado inteiro. As cores? O azul do Pinheiros e o vermelho do Colorado. E o mascote? A gralha azul, que é a ave símbolo do Paraná. Tudo muito bem amarrado, né? E o resultado de tudo isso em campo? Bom, foi imediato e, para ser sincero, foi devastador para os rivais. Começava ali um período de domínio tão absurdo, mas tão absurdo, que os anos 90 ficaram conhecidos como a década de ouro do Paraná Clube. Dá uma olhada nessa sequência. De 1993 a 1997, campeão, bicampeão, tricampeão, tetracampeão, pentacampeão paranaense. 5 títulos estaduais seguidos. É um dos feitos mais impressionantes da história do futebol do estado, sem dúvida nenhuma. Isso aqui cimentou o legado do clube. 5. Esse número diz tudo. Foi o lendário pentacampeonato. Uma marca que simplesmente definiu uma geração inteira de torcedores. Quem viveu aquela época não esquece jamais. E olha, não pensem que esse sucesso ficou só no Paraná, não. O clube foi para cima no cenário nacional também. Já em 92, foi campeão da Série B do Brasileiro. E depois, em 2000, levou a Copa João Avelange no módulo amarelo. Ou seja, era um time que mostrava força em todo lugar. Mas, como em toda grande história, parece que tem uma virada, né? E a do Paraná foi do céu ao inferno. Tão rápido quanto a subida foi meteórica, o clube estava prestes a viver o momento mais paradoxal e doloroso da sua história. Um auge e uma queda no mesmo ano. Vamos falar do céu primeiro. Ano de 2007. O Paraná Clube chega no seu auge, o ápice. Pela primeira vez na história, o time estava disputando a Copa Libertadores da América, o sonho de todo o clube sul-americano. Só que, nesse mesmíssimo ano, no mesmo 2007, veio o inferno. O impensável aconteceu. O clube foi rebaixado da Série A do Brasileirão. Foi o começo de um declínio simplesmente catastrófico. Aí que está o ponto crucial. O sucesso em campo era uma fachada. Por trás, a casa estava caindo. Anos e anos de má gestão, de briga política, uma estrutura administrativa que já estava em ruínas. Uma hora, a conta ia chegar. E a conta chegou. O que veio depois não foi uma recuperação rápida, um bate e volta. Foi uma crise sem fim. Uma queda livre longa, dolorosa, que parecia acontecer em câmera lenta e que foi tirando do clube não só seu status, mas a sua dignidade. Essa tabela aqui resume a brutalidade da queda. Olha isso. Em 2018, caiu da Série A para B. Em 2020, da B para C. Em 2021, da C para D. E em 2022, o fundo do poço. Foi eliminado na Série D e ficou sem divisão nacional nenhuma para disputar a partir de 2023. Uma sequência inacreditável. E por que tudo isso aconteceu? Bom, as raízes da queda são um coquetel perigosíssimo. Dívidas que só cresciam, uma sucessão de gestões ruins, muita briga política, sabe, uma falta de modernização. O futebol virou um negócio e o Paraná ficou para trás. Foi a tempestade perfeita.
Então, com o clube praticamente insolvente, sem saída, apareceu uma luz no fim do túnel, ou pelo menos a esperança de uma. O clube entrou com um pedido de recuperação judicial e começou a olhar para a solução da SAF, gerando um otimismo ainda que bem cauteloso de que um renascimento é possível. Mas o que é essa tal de SAF? Bom, a sigla significa Sociedade Anônima do Futebol. É uma lei que permite que os clubes virem empresas. A grande sacada é que ela separa o futebol do clube social. Assim, o investidor pode chegar, colocar dinheiro no time, sem ter que assumir todas aquelas dívidas gigantescas do passado. E com a SAF, já existe um plano de renascimento na mesa. A proposta é de um aporte de mais de 200 milhões de reais em 10 anos. Com esse dinheiro, o plano é reestruturar tudo e, muito importante, focar na base de novo, para voltar a ser aquele grande formador de talentos que o Paraná sempre foi. E é aí que a gente fica. A pergunta que não quer calar. A gralha azul, símbolo do clube, vai voltar a voar? Depois de uma história com altos tão gloriosos e baixos tão, mas tão devastadores, será que esse gigante adormecido consegue finalmente alçar voo de novo? E aí, gostou de conhecer mais a fundo essa história? Se sim, não esquece de deixar aquela curtida, se inscrever no canal para não perder as próximas. E comenta aí embaixo o que mais a gente deveria analisar por aqui. Valeu pela companhia